Bom, e aí vamos agora iniciar nessa parte de oscilações ou movimento periódico. É um assunto muito interessante, um assunto muito bacana. Existe uma aplicação muito grande desse conceito em vários campos da física, em vários campos da ciência, biologia, sabe? Então, é um tema básico importante que a gente vai começar a introduzir agora, né, nesse curso. Então, nós vamos ver, como eu acabei de falar, a base. Então, vamos ver o que é uma oscilação. Dentro das oscilações que acontecem, a gente vai estudar uma parte delas. Tá? Por que isso? Porque quando a gente estuda a natureza, é um sistema a natureza é um sistema complexo, né? E a gente cria teorias e modelos para explicar o mais próximo possível à natureza. E, de certa forma, a gente não consegue modelar isso perfeitamente. Então, quando vai estudar conceitos como esse que a gente vai ver agora de oscilações, a gente acaba classificando ou estudando ou modelando um sistema mais simples, sabe? E aí depois a gente continua, claro, estudando, pesquisando, e aí vem o campo da pesquisa, né, para melhorar os modelos mais simples. Então, num curso básico, a gente começa pelo mais simples, né, para iniciar todo o conceito. Então, a gente vai falar um campo específico, né, desses movimentos periódicos, dessas oscilações, que a gente vai classificar como oscilador harmônico simples. E aí a gente vai saber o que é um oscilador, né? Então é um corpo que oscila, qual é a posição que ele ocupa no espaço, a velocidade que ele pode adquirir e a aceleração. Para determinar esses conceitos que são da cinemática, né? Foi visto no início do curso de Física 1, fenômenos mecânicos, a gente vai sim usar as técnicas matemáticas vistas em cálculo para poder trabalhar aqui. Então, uma vez visto isso em cálculo, aplicado aqui em física, isso é algo que é eterno. Então, a gente vai sempre recorrer. A energia do oscilador harmônico simples. Essa energia é aquela vista lá no conceito de conservação de energia, energia total mecânica. Então, a gente vai pegar aquele conceito visto lá e vamos aplicar para os sistemas que são osciladores, né? E ver o que dá. E aí fazer a discussão física disso, tá? Depois os exemplos dos osciladores harmônicos simples, que é o sistema massa e mola, um pêndulo simples, né? O pêndulo físico, o pêndulo de torção. O pêndulo simples é exatamente uma corda amarrada no objeto que vai oscilar. O pêndulo físico já é um sistema, um corpo rígido que oscila. Então, isso aqui pode funcionar como um pêndulo físico. E um pêndulo de torção é exatamente você pegar algo, torcer, né, e depois soltar. Ou ainda minhas crianças aqui de vez em quando gostam muito de brincar no balanço, e aí ao invés de fazer a oscilação normal como um pêndulo simples, eles fazem também o pêndulo de torção. Então eles giram assim a pessoa, gira, e depois solta. Aí ele roda nesse sentido, né? E aí depois que roda nesse sentido, aí vai diminuindo a velocidade, para um pouco, aí ele roda do outro lado. Então tem um movimento periódico, mas não nesse sentido, né? Ou nesse aqui, né? Mas no sentido assim, em torno do eixo de rotação. Depois vamos ver os osciladores harmônicos amortecidos, né? E as oscilações forçadas e a ressonância. Então, o oscilador harmônico amortecido é aquilo que realmente a gente vê na prática. Está lá uma criança no balanço, você empurra, né? A criança. Se você parar de empurrar, a criança então vai parar, né? De oscilar. Ela vai reclamar, né? Ah, continua aqui me empurrando que eu quero continuar com a minha brincadeira. Então, no oscilador harmônico amortecido, é esse efeito do atrito do ar fazendo com que a oscilação diminua à medida que o tempo passa. Aí, quando ela te chama para poder continuar o movimento, você está agindo como um oscilador, aliás, como uma força externa,
para manter ela oscilando com a mesma amplitude. Tanto é que imagine, né? Ela está lá indo lá para cima e fica toda empolgada, né? E quer continuar com essa empolgação. Você sabe que se você não continuar colocando energia, né, através do seu impulso, da força ali externa, que é as suas mãos empurrando aquela criança, ela não vai manter a mesma amplitude de oscilação, ela vai te reclamar isso, né? Isso aí é uma oscilação forçada, a gente vai ver como que isso funciona. E a ressonância, que é exatamente, os corpos têm uma frequência natural de oscilação, que se qualquer outra força externa oscilar com a mesma frequência de oscilação natural daquele sistema, o sistema então começa a entrar em processo de ressonância, né? Então é bem interessante esse fenômeno que acontece, por exemplo, nas cordas do violão, né? Se tiver bem afinado, se você apertar qualquer uma nota, por exemplo, a Mi, né? Qualquer uma, estou pegando Mi aqui, e fazer a corda Mi sair o som dela, né? Você faz a oscilação, a corda, uma outra corda correspondente, ela vai também se movimentar sozinha, né? Mas, quer dizer, ela entrou em ressonância com a outra corda, né? Isso é o que é a ressonância e, bom, isso aí já causou alguns acidentes, tem algum bem relatado nos livros de curso de física básica, o fato de, por exemplo, pontes terem caído no passado em função de ventos fortes, né, entrarem no sistema, então, em ressonância, o vento com a ponte então começa a se movimentar sozinha e, é claro, depois ela acaba quebrando uma parte. Pode ser um vento, pode ser carros passando, né? Porque isso provoca também uma oscilação. Pessoas andando, muitas pessoas andando, atravessando pontes. Esses três efeitos podem causar um fenômeno de ressonância caso essa força externa desses três casos agir com uma frequência igual à frequência natural do sistema, que é a ponte, né? Então, hoje, no caso de pontes, por exemplo, foram colocados amortecedores assim na parte de baixo, né, delas, para impedir esse fenômeno, né, para impedir com que elas entrem em ressonância e quebrem e provoquem acidentes. Então, esse é o geral desse tema que vai ser discutido aqui agora, né? Então, tá aí o sistema massa e mola, foi algo que a gente já conversou no passado, né? Quando nós estudamos aí as forças que agem em sistemas, aqui no caso é uma força que depende do deslocamento, né? Nós calculamos lá no passado a energia cinética, a energia potencial dela, né? Energia potencial era meio de kx ao quadrado, x é a posição que ela tem unidimensional, se o sistema movimenta em uma dimensão. Se for 2 ou 3 dimensões, você tem outros componentes aí da posição atuando. O K é a constante da mola, né? Então tá aí o sistema aí de novo para a gente estudar, mas agora na perspectiva desse movimento periódico. Então ela pode ir oscilando indefinidamente, né? Caso não haja atrito. Tendo atrito, então, a gente vai ver que ela vai começar a diminuir essa oscilação até parar. Vamos imaginar uma situação bem tranquila que não exista atrito, né? Então aí está no gráfico mostrando bem o que acontece aí com o sistema, né? Só relembrando aqui, ó, quais são as forças que agem no sistema. Você tem a normal dirigida para cima, você tem a força gravitacional dirigida para baixo, né? Essa força que atua aqui é a força restauradora, é a força da mola. Então, se a mola é distendida, a mola, então, faz uma força sobre o bloco, puxando ele para outra direção, na direção contrária do movimento, né? Então, aqui, você tem a mola tentando acelerar o sistema para lá, a força está no outro sentido, vê que aqui a força, a aceleração está no mesmo sentido, que é algo diferente quando ela está, então, comprimida, estão vendo? Olha, nessa compressão, a gente vê o sentido da aceleração e da força indo para o lado positivo do X, ela está na posição X negativo, tá? Na posição contrária,
né? E também tentando trazer o corpo para essa posição, que é a posição zero, que a gente chama que é a posição de equilíbrio, né? A posição em que ela, então, nenhuma força está agindo sobre ela. Então, é muito claro para nós aqui que a força, ela vai ter um sentido negativo, né, o tempo todo. Sempre tentando trazer o corpo à posição de equilíbrio dela. Isso é uma característica, então, desse sistema aqui dessa força restauradora. A frequência angular, né, vai aparecer aqui para nós, e a gente vai falar dela aqui daqui a pouco. Ela vai estar relacionada com a frequência normal. O que é a frequência? Bom, esse sistema ele vai oscilar, né? E para ele sair de um ponto e voltar para o mesmo ponto, esse tempo decorrente dele sair de um ponto e voltar ao mesmo ponto, a gente chama de período. O contrário do período é a frequência. E aí a gente vai ver que essa frequência angular aqui, que foi aquela da rotação, está associada a esse movimento periódico. Isso é um tema que vai ser discutido daqui a pouco, para ficar bem mais claro para vocês. Mas essa frequência linear e a frequência angular estão relacionadas dessa forma. Então, se eu substituir a frequência aqui, eu acho ela também em termos do período, né? Bom, e aí a gente tem, então, um sistema. O que é um sistema que movimento harmônico simples? Então, onde que vem essa história? Bom, quando a gente vai estudar esses movimentos periódicos, né, nem sempre aqueles que apresentam uma periodicidade ou que é um movimento oscilatório é classificado como um movimento harmônico simples. Mas como? Ainda não está claro para mim. Então, vamos lá. Esse aqui é o desenho do sistema Massa-Moll. Eu vou pegá-lo como exemplo, tá? E aqui está a força restauradora, tá? O sistema é unidimensional, movimento simples. Eu vou ficar com essa questão, né, do movimento unidimensional só mesmo por clareza nessa discussão, mas isso vai estender para o movimento até 3 dimensões também. A força é a massa vezes a aceleração, certo? Então, se eu pegar a massa que está aqui e sair para aqui, dividindo do lado de cá, vai ficar K sobre R. Está escrito aqui. E a aceleração eu deixo do lado de cá, do meu lado esquerdo. Então, eu vou ter essa expressão, o sinal de menos está aqui. A aceleração é a segunda derivada da posição em relação ao tempo. Por quê? Vamos lembrar. A velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. E a derivada da velocidade é a aceleração. Então, você vai ter uma derivada segunda aqui. Ficou faltando 2 aqui embaixo, tá? Bom, então aqui a gente tem uma derivada, né, segunda, né, da posição nesse lado da expressão, e aqui aparece a posição de novo. E aqui a gente tem um sinal de menos. Então, chegamos ao ponto para definir o que é o movimento harmônico simples. Qualquer sistema que oscila e que possui como característica da equação do seu movimento uma segunda derivada da posição em relação ao tempo em um lado da expressão e a posição no outro lado da expressão, e esse lado apresenta um sinal negativo, é classificado como movimento harmônico simples. Então é isso. Então todos os sistemas que a gente vai discutir, pêndulo simples, pêndulo de torção, todos esses que eu falei há pouco, eles vão ter uma estrutura de equação parecida com essa que está aí, tá? E é isso, simplesmente assim. Bom, só continuando um pouco aqui, vou abrir um parênteses com relação a essa força restauradora, tá? Do sistema Massa-Moll. A gente vê aqui o caso, esse aqui é um gráfico, né, mostrando então a força F de x pelo deslocamento, tá? Considerando tudo na direção x. Essa figura, ela não está presente no livro do Halliday, mas ela está presente no livro do Sears, na 12ª edição, tá na base da nossa bibliografia básica. E eu trouxe ela aqui porque ela é bem interessante, essa figura autoexplicativa do fenômeno que realmente é o real contrapondo com o modelo físico. Então, essa linha aqui contínua representa o real. Essa é a força restauradora da mola, tá? E os outros sistemas vão ter algo semelhante.
Isso aqui, ó, tracejado, é o que a gente prevê pelo modelo. Então, na verdade, se eu pegar um sistema máximo e puxá-lo bastante e fazer ele oscilar, ele para grandes amplitudes de oscilação, ele não vai ser a representação dele não vai ser uma linha reta. Só para pequenas amplitudes de oscilação. Então, significa dizer que esse modelo aqui dessa reta só funciona bem para sistemas que têm pequenas oscilações, pequenas amplitudes de oscilação. Então, eu vou ter que puxar a mola e deixar ela oscilar em pequenas distâncias, pequenas amplitudes, tá? E aí a gente vai ter uma situação que uma força restauradora está agindo para puxar o corpo sempre a posição de equilíbrio dela. Tá ok? Bom, só que lembrando, essa é a lei de Hooke, tá, pessoal? Se fosse dessa forma, assim, em linha reta, seria a tal chamada lei de Hooke, F de x menos kx, tá bom? Essa aqui mostra só o modelo realmente. Então, quando o x é negativo, a força é positiva, quando a posição é positiva, a força é negativa. E aí vem a equação do movimento, que eu já falei para vocês, estou aqui repetindo só para realmente ficar bem fixado, tá? E aí, olha só, vamos olhar aqui para ela de novo, né? E vamos pensar, esse sistema está sendo representado aqui por esse desenho, tá? Vamos olhar primeiro para esse desenho. Então, aqui pode ser um bloquinho preso a uma mola, pode ser um pêndulo, você está olhando só para a bolinha que está presa no fio, seja qualquer sistema que esteja oscilando, tá? Eu estou só mostrando aqui a posição do corpo à medida que o tempo passa. Então, vai de uma posição, aqui a posição 0, tá? E volta até um período completo, quer dizer, quando ela sai dessa posição e volta na mesma posição. Estão vendo aqui? Ó? Aqui estendeu mais um pouquinho, tá? Nos tempos aqui, olha, cada linha representa um tempo e a posição que ela está em relação ao eixo X, tá? O movimento aqui está sendo unidimensional. Então, aqui, esse é o tempo T0, esse aqui é o tempo T igual a T, então ela levou um período completo, ela chegou na mesma posição, tá ok? Então, aqui a velocidade em cada instante, a gente vê a direção sentido vetor velocidade, aqui então ela está diminuindo até ficar 0 e depois ela vai aumentando, tá vendo? O valor máximo está aqui no ponto x igual a 0. E aí a gente vai observando isso daqui. Quando a gente vai fazer o gráfico da posição em função do tempo, né? Aqui a própria figura já mostra para nós, olha, tá vendo? Isso aqui está parecendo uma função matemática bem conhecida de vocês. Olha aqui agora já está mostrando, tá vendo? E aí essa função, não sei se vocês aí mentalmente já chutaram aí na cabecinha de vocês, mas é uma função trigonométrica, tá? Já olhando para ela, porque existe uma periodicidade, então pode ser um seno ou um cosseno. E aí a gente vê que realmente faz sentido pelo esse modelo matemático, né, dessa equação do movimento. Porque se eu derivar o cosseno uma vez, vai dar menos seno. Se eu derivar o menos seno, vai dar menos cosseno. E aqui você vê, ó, isso aqui é uma função cosseno, a segunda derivada do cosseno vai dar menos cosseno, percebe? Então, faz sentido essa equação. Ela faz sentido com o que a gente observa também do movimento periódico aqui. Então, qual que é a proposta? Bom, um sistema que movimenta de acordo com o movimento harmônico simples. A equação do movimento, a posição que o corpo tem, a equação do movimento não, a equação do deslocamento, da posição, né, que o corpo tem à medida que o tempo passa, vai ser uma função trigonométrica, cosseno, tá? Vai ter uma amplitude de oscilação, e aí a gente vai para os termos, né, de cada uma
dessa equação, né? Cada parte dessa equação. Então, aqui é o deslocamento em função do tempo. Essa aqui vai ser a amplitude. A função trigonométrica, então, vai depender de uma fase. Ela vai depender da frequência angular, vai depender do tempo e a constante de fase, tá? Então, se você pegar essa equação x de t e derivar ela em relação ao tempo, você vai ter a primeira derivada vai ser derivada do cosseno, vai dar menos seno, então vai dar menos xm seno, menos xm ômega seno de ômega t, que é a derivada que vai dar zero, a regra da cadeia. Se derivar de novo, para você obter a aceleração, você vai ter menos xm ao quadrado, vezes ômega ao quadrado, seno ao quadrado, seno de ômega t, mais φ. Bom, então esse slide já tem exatamente, né, contendo aí as informações escritas daquilo que eu já tinha dito aqui no slide anterior, né? Então, mais uma vez aqui o período dado em segundos, a frequência em hertz, né? E a frequência angular do oscilador harmônico aqui, relacionada tanto quanto a frequência quanto o período. E aqui nessa figura, a gente vê bem assim, diferente, comparando, né, três tipos de deslocamento possíveis, né? Para a gente ver como é que funciona, como é que é o jeitão da função x de t para situações diferentes. Então, vamos ver essa aqui, a letra A primeiro, tá? Aqui a massa, por exemplo, aumenta da curva 1, 2, 3, tá vendo? Mas o período, como a massa varia, o período também vai aumentar. Então, é mais ou menos esperado, né, pelo fato que quanto mais pesado o corpo, né, mais tempo ele vai levar para se deslocar, sair de um ponto e voltar para o outro, tá? Nessas três curvas, a única diferença é a massa, a amplitude de oscilação, que nessa figura está escrito como A, diferente das equações anteriores, e o K, que aqui é a frequência angular, tá? Que é uma notação um pouco diferente, essa figura aqui é da figura do livro do Sears, então ela está com uma notação um pouco diferente, mas isso aí não é um grande problema. O que importa para mim aqui é mostrar para vocês como é que o período aumenta. Estão vendo que ela vai ficando, né, mais, a curva muda de forma, né, entre 1, 2, 3. A letra B, por exemplo, mostra uma situação que a amplitude é mantida constante, tá? Então, essa distância aqui mais alta até esse ponto é a mesma nas três curvas. A massa também não altera, então a gente não vê uma alteração no período, mas a frequência angular aumenta, quer dizer, pelo fato da frequência angular aumentar, né, houver uma variação aí na frequência angular, isso vai fazer com que o período também altere de certa forma, né? Tinha dito aqui não, mas sim por causa do valor da frequência. Aqui nesse caso, na letra C, mostra uma situação em que a amplitude aumenta, então você está vendo aqui, ó, de 1 para 2 para 3, aumenta a amplitude, né? A frequência angular ômega e a massa não variam, então a gente só vê esse efeito mudando aqui nessa direção, tá bom? Nesses três casos, a constante φ, que é a constante fase, ela foi igual a zero. Então, eu vou mostrar aqui um outro caso, né? Como é que muda, então, o deslocamento em função do período, né? Do tempo, na verdade, desse oscilador, se somente a fase altera. Então, vai ter o mesmo período, a mesma amplitude, mas com diferentes valores dessa constante fase φ. Então, aqui é φ igual a zero, π sobre 4 e π sobre 2. π sobre 4 é aqui, nesse lado, e π sobre 2 aqui. Então, a gente vai ter um efeito de como se estivesse deslocando a curva, né? E, na verdade, você está deslocando porque você está somando algo aqui, né, no argumento desse cosseno. Então, você vai ter uma alteração da fase. Então, é como se tivesse essa sensação visual de deslocamento da curva mesmo.
E aí, bom, tendo-se então a posição à medida que o tempo passa, é possível, derivando em relação ao tempo, achar a velocidade, derivando em relação ao tempo a velocidade, achar a aceleração. Então, essa aqui mostra a curva da posição, né, em função do tempo, tá vendo? Para um período completo. Essa aqui é variando aqui, ó, da amplitude mais xm a menos xm. A velocidade, então, é a derivada dessa curva ponto a ponto. Então, você vai ver aqui, ó, que esse ponto é a de derivada igual a zero. Então, você vai ver que realmente a velocidade aqui é zero nesse ponto, né? E a amplitude máxima nesse ponto aqui por causa da aceleração, que é a segunda derivada da posição, ok? Então, quer dizer, você vai ter também um ponto negativo. O negativo nesse ponto positivo aqui por causa do sinal de menos que vai aparecer, né? Multiplicando. No caso da velocidade, as amplitudes de velocidade vai ter esse valor e das acelerações assim, né? Então, vamos entender como é que isso acontece. Aqui tem esses valores. Se eu pegar essa função e derivar em relação ao tempo, né? Você vai ter a derivada do cosseno e depois tem que derivar o argumento em relação ao tempo. Então, acompanha aí comigo. Vai dar menos ômega de xm seno de ômega t mais φ. A derivada do cosseno é menos seno. Deriva esse argumento, vai dar o ômega multiplicando pelo xm. Então, em um determinado período, né, quando toda essa fase aqui foi igual a zero ou múltiplos de π, né? O que é múltiplos de π? Vai ser o período dividido por 2, porque π é a metade de uma circunferência, né? Então, quando for mais ou menos na metade do período aqui, tá vendo? Olha, no ponto zero, sempre múltiplos de π, na metade do período ou igual ao período, vai ser o seno de π, seno de zero, seno de 2π, vai dar zero, né? Então, você vai ter a velocidade nulas nesse ponto. A velocidade vai ser máxima quando o seno for 90 graus ou múltiplos de 90, que aí vai dar o valor igual ao seno de 90, vai dar 1, isso aqui vai ter então o valor máximo, que é ômega xm, tá vendo? Então, variando tanto os valores positivos quanto os valores negativos, tá? No caso da aceleração, a gente vai ter um procedimento semelhante, mas para determinar a aceleração, vamos derivar a velocidade. Então, a derivada da velocidade aqui, você vai ter derivada do menos seno é menos cosseno, então menos cosseno, ômega t mais φ, aqui tem um erro no slide, tá? Tem que colocar mais φ aqui nesse lugar. A derivada dessa fase, desse argumento do seno, vai dar um ômega aqui com um quadrado, vai dar esse resultado. Aqui mais uma vez, olha, quando o argumento desse cosseno for zero, π, 2π, né? Você vai ter então que esse valor vai ser máximo, né? A aceleração vai ser o valor máximo, vai ter o seu valor máximo, porque ele vai dar o cosseno, o resultado desses cossenos para esses ângulos, quer dizer, zero vai ser no início do movimento, π vai ser na metade do movimento, vai ser na metade do período, 2π vai ser quando ele deu a volta completa e voltou na mesma posição. Aí você vai ter a aceleração no seu valor máximo, tá vendo aqui, ó? Então, aqui inicialmente, no meio do período, e depois quando ela volta na mesma posição. Então, você vai ter o valor da aceleração máxima, né? A aceleração vai ser igual a zero quando for, o argumento aqui for algo como 90 ou 90, 270, múltiplos, né? De π sobre 2, que aí vai zerar essa expressão e esses pontos que estão aqui, ó, tá? Então, esse tipo de situação, gente, vai acontecer para qualquer sistema que obedeça aí, ou que é um oscilador harmônico simples, a gente vai ter uma situação como essa, tá? Então, aqui, né, evidenciando para vocês, né, essas equações e essa figura está lá no livro do Halliday, tá? E aqui a aceleração. Olha que interessante para a aceleração. Compara essa expressão x de t com a aceleração. Vocês estão vendo que ela é bem semelhante? xm, xm, cosseno, cosseno. Então, a aceleração de t é menos ômega ao quadrado xt, tá? Que é aquilo que eu já falei para vocês lá no início, aqui, ó.
essa aceleração é a segunda derivada de x em relação a t, e dá esse valor, tá? Bom, e aí a gente vem, então, para os tipos de osciladores, e a gente vai, então, falar sobre como é que é o período, como é que é a frequência angular e tudo mais, e aí essa é a questão aqui. Vamos imaginar, então, que nesse sistema harmônico simples, nesse oscilador harmônico simples, né, a aceleração máxima tem esse valor. Então, se eu for aplicar a segunda lei de Newton, né, você vai ter que a força, então, é a massa vezes a aceleração, e aí você tem essa aceleração. Você tem que a força aqui é menos ômega ao quadrado x. Você tem uma coisinha aqui, multiplicada com x. Então, uma outra maneira, tá? Um oscilador harmônico simples ocorre esse movimento quando a força agindo sobre o objeto é proporcional ao deslocamento com sinal contrário. Então, é o que eu tinha acabado de dizer, na verdade. Também é uma outra forma para falar em termos da força, tá? Então, se a gente comparar essa expressão com essa expressão, né? Então, você vai ter m ômega ao quadrado é igual a c. Tá aqui escrito, né? Então, você pode escrever a velocidade angular ômega como raiz quadrada de c dividido por m, certo? Então, aqui, ó, ômega é igual a raiz quadrada de c dividido por m, tá? Se você olhar o período, o que é o período? O período é o inverso da frequência. E ômega 2π a frequência. 2πf, frequência. Então, o período pode ser escrito assim também. 2π raiz de m sobre c, tá? Então, essa é uma forma geral, vamos dizer assim, para qualquer sistema que se movimenta de acordo com o movimento de um oscilador harmônico simples, tá? Aí vem um casozinho aqui para a gente falar em detalhes. Vamos considerar aqui um sistema massa e móvel. Então, a força é a força dada pela lei de Hooke, eu estou considerando que está tendo pequenos deslocamentos, tá? Porque se os deslocamentos forem muito grandes, não vai obedecer essa expressão e esse sistema não vai oscilar como um oscilador harmônico simples. Aí é que é o nosso ponto, tá, gente? Agora, espero que fique claro. Não é qualquer oscilação que é de um movimento harmônico simples, não. São sistemas também que podem obedecer essa relação matemática que a gente acabou de falar agora, mas uma outra maneira de dizer a mesma coisa é que eles têm que se deslocar em pequenos deslocamentos. Porque a lei de Hooke, como eu tinha mostrado anteriormente, só é válida aquela reta, né, se for pequenos deslocamentos, né, de amplitude, de oscilação. Bom, então, se aqui é a lei de Hooke, a força é menos que a x, então o C aqui é o próprio K que está aqui, tá ok? E aí você tem a frequência angular para um oscilador harmônico simples, que é o sistema massa e mola, vai ser ômega, é a raiz de K do K, que é a constante, né? E aqui o período é escrito dessa forma. Então, quer dizer, isso... linhas gerais, a gente tem essas equações em vermelho, tá? Para um oscilador harmônico simples, que é um sistema massa e mola. Eu acho que eu vou dar uma puladinha aqui. Vai ficar... Não tem muita coisa. Bom, a gente vai voltar em algo parecido com esse quando eu falar de um pêndulo simples e quando eu falar de um pêndulo de torção, quando eu falar de um pêndulo físico, tá? Que vai aparecer isso aqui de novo, tá? Uma estrutura como essa. Mas eu vou dar uma paradinha momentânea por aqui e vou entrar num próximo conceito. Aqui, qual é a relação entre esse movimento harmônico simples com o movimento circular? Por que me aparece uma frequência angular? E foi algo que eu vi a primeira vez quando eu estudei rotação de corpos rígidos
e me aparece agora nesse tal movimento harmônico simples? Porque eu não estou vendo nada de circular nisso. Aí é que a gente vai falar. Então, a questão é a seguinte: quando a gente fala de um movimento circular, a gente tem um efeito muito parecido com o movimento harmônico simples. Então, no movimento circular, o sistema sai e volta na mesma posição. Ele também é periódico, vocês percebem? Ele vai e volta numa mesma posição. Então, tanto isso é verdade, que a gente adotou também o período como o tempo necessário para dar uma volta completa, no caso de um corpo que descreve movimento circular. E a frequência como o inverso do período. Então, aqui, é claro que a gente vê essa periodicidade também no movimento circular, né? E uma outra maneira bem interessante também, que é mostrada aqui através dessa figura, tá? Aqui você tem um anteparo que é visto de cima, tá? Isso é como se fosse um disco de vinil, um antigo disco de vinil. Coloca assim uma moeda aqui uma moeda nessa parte aqui, um feixe de luz. E aí, isso aqui pode ser uma parede, né? Um anteparo. E aí, se você puder iluminar apenas essa partezinha que está aqui, essa moeda, né? Você vai ver que ela vai descrever um movimento para um lado e para o outro, muito parecido com o movimento do sistema Massinola, que a gente falou agora, há pouco. Percebe? Então, quando ela está aqui, a projeção dela no plano, ela vai falar que ela está aqui. Quando ela está aqui, a projeção dela do plano vai falar que está aqui. Quando ela está desse lado, a projeção vai estar aqui. Quando ela estiver desse lado, a projeção vai estar lá. Quando ela estiver aqui nesse ponto, ou aqui também, a projeção vai ser nesse ponto que está aqui no zero. Então, o movimento circular está intimamente ligado ao movimento harmônico simples, sim, né? E aí a gente pode pensar também, no caso de uma bola que se move, né, nessa direção, de uma outra maneira, graficamente, é uma outra forma, tá, pessoal? São formas diferentes que acrescentam e enriquecem o conteúdo, tá? Uma outra forma, olha. Vamos pegar aqui um sistema circular, tá aqui ele parado, exatamente o que está aqui nesse ponto, tá? Então, essa é a sombra que ele se encontra no plano do eixo X. Então, eu peguei essa linha e pus ela aqui, ó. Né? Então, a projeção que ele vai dar aqui nesse eixo X é isso. Essa figura é uma representação desse experimento e retrata o movimento circular e harmônico simples, a ligação entre eles, da mesma forma. Ela está aqui, a projeção vai ser aqui. Se ela estivesse lá, a projeção seria aqui, né? Se ela estivesse nesse ponto, a projeção então, ela está em cima do próprio eixo. Mas aí, quando ela vai se deslocando nesse movimento circular, o ângulo θ muda à medida que o tempo passa, né? E aí, a posição que ela tem em relação a zero no eixo X, ou ainda a projeção disso aqui no eixo X, vai dar. Aí vem o que a gente já estudou em trigonometria, né? O conceito que a gente viu lá em vetores. Então, a projeção desse vetor aqui no eixo X vai dar A cosseno θ. Então, quanto que vale x de t? A cosseno θ. Tá? Se tivesse aqui, a projeção seria esse pedacinho aqui, ó. A cosseno θ. Mas o θ já não era mais o mesmo. O θ não é fixo. O θ muda. O que é θ? θ, para a gente lá no movimento rotacional, era a posição angular, né? θ, então, vai ser o ômega t. A velocidade angular vezes o tempo, tá? Por isso que aparece o ômega t dentro do argumento do cosseno para a expressão. Aqui, ó, o ômega t que está aí. Tá vendo? Ômega t, ômega t. Então, o deslocamento, se o movimento for circular uniforme, né? O deslocamento angular tem que ser igual à velocidade angular vezes o tempo. Se for um movimento circular uniforme, vai anotando aí no caderninho aí do lado. Θ é igual a ômega t. É como se fosse D igual a VT.
Ou, falando corretamente, posição angular é igual a velocidade angular vezes o tempo. É isso. E aí a gente tem isso daqui, na verdade. Tá vendo? Olha. O que é x de t? Qual foi essa posição que ele tem aqui? Ela muda à medida que o tempo passa, né? Então vai ser x de t vai ser o cosseno desse ângulo. Que ângulo é esse? Ômega t mais φ. Vezes a amplitude, xn. Então é a projeção disso aqui no eixo x. Vai ser esse daqui, ó. X de t é a projeção disso daqui nesse eixo x. Kelly. Oi. Eu fiquei com uma dúvida. Então, θ não seria ômega t mais φ, não? Sim, seria ômega t mais φ de uma forma mais geral. Como assim, de uma forma mais geral? Porque o φ pode ser 0 ou o φ pode ser qualquer outro valor. Entendi. Tem livros que vai começar dizendo cosseno de ômega t. E depois vai evoluir para você dizendo, olha, não, você pode acrescentar uma fase, tá? Você pode ter uma fase... porque, por exemplo, vamos imaginar que ele não comece aqui no ponto t igual a 0, mas comece mais para cá. Então, ele tem uma fase a mais aqui em relação à posição 0. Então, de uma forma mais geral, incluindo a constante de fase, você pode escrever que dessa forma que está aparecendo aqui. Entendi. Eu iniciei a minha fala colocando θ igual a ômega t só para facilitar um pouco para vocês. Olha só. Um corpo, quando sai de uma disposição igual a 0, né? No movimento, como vocês viram lá no ensino médio, você poderia escrever, se ele tivesse velocidade constante, você poderia dizer que era d igual a vt. Mas se ele sai de uma posição que não é igual a 0, mas sai de uma posição que é mais 5, você teria d igual a vt mais 5. Então, aqui seria θ igual a ômega t mais θ zero. Algo que é isso daí. O θ zero seria essa constante de fase φ. Que eu não chamei de θ zero, mas eu chamei de φ. Entendi. Obrigada. De nada. Ô, professora, aí no caso, o φ, ele é igual a 0 quando o movimento é circular uniforme, né? Você falou. Quando o movimento é circular uniforme, aí o θ vai ser igual a WT, ômega né? t? Não, pode ser também para o movimento circular uniforme. Esse φ, ele está relacionado com a posição inicial, que pode ser 0 ou diferente de 0. Encare esse φ como fosse a posição angular inicial. É como se fosse um θ zero. Não, é porque você tinha falado quando o movimento for circular uniforme, o θ vai ser igual a ômega t? Sim. Eu não sei se eu entendi errado. Sim, ok. Mas você concorda que você pode partir de um deslocamento inicial igual a 0? Ou não? Dentro do círculo, né? Dentro do círculo. Entendi. Então, quando eu acrescento φ, eu estou colocando a possibilidade que existe um ângulo inicial diferente de 0. Agora entendi. Então é só se o φ for igual a 0 que vai ser isso, né? Se o φ for diferente de 0, eu vou colocar tipo 5, né? Qualquer número. Aí a fase sua vai ser 5. A constante de fase vai ser 5. Ômega t mais φ é o θt. Mesmo que vocês viram o movimento rotacional lá. É o deslocamento angular. θt é igual a ômega t mais φ. Agora entendi. É só isso.
E aí, a frequência linear, que é o inverso do período, está relacionado com a frequência angular. A gente já falou sobre isso. Então, por exemplo, sistema massa e mola, como a frequência angular é raiz de K sobre M, a gente tem o que seria a frequência. E aí a gente consegue também ver o que seria o período. Então, o período de oscilação do corpo, ele é diretamente proporcional, né, à massa, e inversamente proporcional à constante da mola. Então, se a mola for muito dura, né, o K for muito grande, o período vai ser pequeno, tá? Se a massa for muito grande, o período vai ser grande, tá? O valor numérico. E aí, como é que fica a energia no movimento harmônico simples? Então, a gente já conversou sobre isso, num conceito mais para trás, sobre quando estudamos conservação de energia. Então, aqui, nos extremos, quando o corpo está oscilando, nesses extremos aqui, ele para momentaneamente, então a energia cinética dele é zero, tá vendo? E a energia total mecânica é exatamente a energia potencial, né? Nesse instante, a energia cinética é nula, a energia potencial é máxima. Aqui no meio, né, que corresponde ao ponto que é na posição de equilíbrio, a velocidade é máxima do corpo. Então, nesse momento, você tem energia cinética máxima, energia potencial é zero. Então, a energia total mecânica é igual à energia cinética. E aí, o que a gente tem? A gente tinha esse gráfico lá, quando trabalhamos o sistema massa e mola, tá? Lembre-se aqui, ó, que essa aqui em verde é a energia potencial do sistema massa e mola, que dependia da posição, depende da posição X, tá? E a gente fazia a leitura assim, esse ponto para baixo, energia potencial, esse ponto para cima dava o valor da energia cinética. E a energia total mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Isso foi dito lá atrás. Ponto. Vou acrescentar uma informação. A energia cinética, em função do X, pode ser também pensada numa curva inversa à energia potencial, porque a energia cinética é a energia total mecânica menos a energia potencial. Você poderia pensar numa curva assim, certo? O que a gente tem aqui no movimento harmônico simples? A gente tem um jeitão de curva muito semelhante. E eu vou mostrar depois as equações, vocês vão ver. Então, a energia total mecânica no movimento harmônico simples, do mesmo caso que era o sistema massa e mola que a gente viu lá atrás, né? Quando falamos de conservação de energia, a energia total mecânica é conservada. Estão vendo? Ela sempre tem o mesmo valor, para qualquer valor de tempo. Aqui era em relação à posição, né? Aí a energia potencial, ela varia à medida que o tempo passa, e a energia cinética também varia à medida que o tempo passa, mas ela é o inverso da energia potencial. Então, se você pensar que a energia potencial aqui é uma função cosseno, a energia cinética é uma função seno. Isso aqui foi o que eu disse, tá? Há pouco aí, no caso do sistema massa e mola que a gente viu, energia potencial dá esse valor, energia cinética dá esse. E aí eu vou mostrar as equações para você. Vamos lá, o que é a energia potencial do sistema massa e mola? Vou pegar o sistema massa e mola, que vai ser o meu representante do movimento harmônico simples, tá? A energia potencial, então, vai ser meio de kx ao quadrado. Mas o que é o x? O x é a expressão da posição à medida que o tempo passa para o oscilador harmônico simples. Então, eu vou pegar aquela expressão lá e vou levar ao quadrado. Vai ficar xn ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. O que vai ser energia cinética? Mesma coisa, mesmo conceito visto lá atrás. Meio de mv ao quadrado. Tá. O que é a velocidade? Aí a gente achou a expressão lá atrás. É ômega xm ao quadrado, né? Seno ao quadrado de ômega t, leva a velocidade, a expressão que a gente já viu aqui atrás, que é essa daqui. Cada velocidade aqui, eleva ela ao quadrado. Vai ficar um seno ao quadrado, tá? Vamos voltar lá. Aqui, ó, seno ao quadrado. Aí, eu vou mexer um pouquinho para ficar uma cara parecida com essa.
Eu vou pegar ômega, escrever ele como raiz de K sobre M, a massa vai cortar, ela vai ficar com uma expressão muito parecida, ela vai ficar meio do meu K xm ao quadrado. Só que aqui você tem um cosseno ao quadrado para energia potencial e aqui você tem um seno ao quadrado para energia cinética. Então, os termos, se eu isolar o termo parecido entre as duas expressões, eu vou ter um cosseno ao quadrado e um seno ao quadrado, isso vai dar 1 nesse colchete. E aí você tem o valor da energia total mecânica, meio de K xm ao quadrado. Então, num sistema como esse, a energia do oscilador harmônico simples, ele vai ser proporcional ao quadrado da amplitude. Quadrado da amplitude. Vai depender também da constante da mola, porque aqui é o K por causa que a gente está fazendo um exemplo a partir do sistema massa-mola e a constante da mola K. Mas esse efeito dessa energia total mecânica, de depender do quadrado da amplitude, é para qualquer sistema, né, no movimento harmônico simples. Tá? Então, a energia é igual ao quadrado da amplitude. Então, quanto maior for a amplitude, maior vai ser a energia disponível ali para ser trocada entre potencial e energia cinética.